Sentado aqui na poltrona de meu escritório, aos 62 anos, olho pela janela e vejo jovens passando na rua. Cada um deles poderia ser meu filho. Cada um deles poderia ser o rapaz que tirou a vida do meu filho. É estranho como o tempo pode curar feridas que pareciam impossíveis de cicatrizar. Mas deixe-me contar a você uma história que mudou não apenas minha vida, mas também a de um jovem que eu tinha todos os motivos para odiar. Meu nome é Carlos Eduardo. Sou advogado. Sempre fui um homem de fé, pai de família, marido dedicado. Durante 40 anos construí uma carreira sólida, uma reputação respeitável na cidade e principalmente uma família que era meu maior orgulho. Minha esposa Helena, uma professora de escola primária com o coração do tamanho do mundo, e nossos 2 filhos, Marina, hoje com 32 anos, e Gabriel, que teria hoje 28 se ainda estivesse conosco. Gabriel era o tipo de jovem que iluminava qualquer ambiente onde chegava. Alto, moreno, sorriso fácil e uma personalidade magnética que conquistava a todos. Formado em engenharia civil, trabalhava em uma construtora renomada da cidade e estava noivo da Camila, uma moça doce que amávamos como filha. Eles planejavam casar no final daquele ano, em dezembro. Helena já havia começado os preparativos e eu brincava que ela estava mais empolgada com o casamento do que os próprios noivos. Era uma sexta-feira de março, um daqueles dias de outono em que o ar está fresquinho e o céu tem um azul mais intenso. Gabriel havia trabalhado até tarde em um projeto importante e ligou para casa por volta das 9 da noite. "Pai", ele disse com aquela voz sempre alegre, "estou saindo agora do escritório. Vou passar na casa da Camila rapidinho e depois vou direto para casa." "A mãe guardou o jantar para mim?" Helena riu quando repassei a pergunta e gritou de longe, "Claro que sim, meu filho." Essas foram as últimas palavras que trocamos. Por volta das 10h30 da noite, o telefone tocou. Era um som diferente, mais insistente, como se pressentisse a tragédia que estava por vir. Helena atendeu e eu vi seu rosto mudar completamente. Ela empalideceu, a mão tremeu e o telefone quase caiu. "Carlos", ela sussurrou, "é o hospital. Gabriel sofreu um acidente." O mundo pareceu parar naquele momento. Vestimos qualquer coisa e corremos para o hospital. Durante todo o trajeto, orei, como nunca havia orado na vida. "Senhor, por favor, que não seja nada grave. Por favor, que nosso menino esteja bem." Helena segurava minha mão com uma força desesperada e eu podia sentir suas lágrimas molhando meus dedos. Chegamos ao hospital e fomos recebidos por um médico que eu jamais esquecerei. Dr. Mendes, um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados de quem já havia dado muitas notícias difíceis. Ele nos levou para uma sala reservada e já pela sua expressão meu coração despencou. "Senhor Carlos, senhora Helena", ele começou com voz pausada. "Lamento muito informar que Gabriel chegou ao hospital em estado muito grave. Ele sofreu um acidente de trânsito na Avenida Brasil. Um carro em alta velocidade colidiu com o veículo dele. Fizemos de tudo, mas..." As próximas palavras se perderam em um zumbido no meu ouvido. Helena desabou nos meus braços, soluçando, de uma forma que nunca havia presenciado. Eu mesmo não conseguia processar a informação. Gabriel morto. Meu filho, que há poucas horas falava sobre o jantar da mãe, não estava mais entre nós. Nos dias que se seguiram, descobrimos os detalhes do acidente. O responsável era um jovem de 22 anos, estudante universitário, que dirigia embriagado. Seu nome era Rafael Santos. Ele havia bebido em uma festa de formatura e decidiu dirigir mesmo assim. No momento da colisão, estava a quase 100 km por hora em uma avenida onde o limite era 60. Gabriel não teve chance de escapar. Rafael sobreviveu. Teve ferimentos leves. Ficou internado por apenas 3 dias. Enquanto velávamos nosso filho, enquanto escolhíamos flores para o caixão, enquanto recebíamos os pêsames de centenas de pessoas que amavam Gabriel, Rafael estava se recuperando no hospital, alguns andares acima do necrotério, onde meu filho aguardava o sepultamento. Revolta que senti foi algo que nunca havia experimentado. Eu, que sempre preguei sobre perdão nas células da igreja, que sempre falei sobre misericórdia e compaixão, me vi consumido por um ódio que me assustava. Queria que Rafael pagasse pelo que havia feito. Queria que ele sofresse como nós estávamos, sofrendo. Queria justiça. E justiça para mim significava vingança. O funeral de Gabriel foi um dos dias mais difíceis da minha vida. A igreja estava lotada. Centenas de pessoas vieram prestar suas condolências. Colegas de trabalho, amigos da faculdade, vizinhos, familiares.
Todos tinham uma história para contar sobre como Gabriel havia tocado suas vidas de alguma forma. O pastor João, nosso amigo há mais de 20 anos, fez uma homilia emocionante sobre como os justos partem antes, porque Deus tem planos especiais para eles no céu. Mas nada daquilo consolava meu coração. Cada palavra de conforto soava vazia. Cada versículo bíblico sobre esperança parecia uma piada de mau gosto. Como podia haver esperança quando meu filho único estava sendo baixado em uma cova? Como podia haver misericórdia divina quando um bêbado havia ceifado uma vida tão jovem e promissora? Helena entrou em uma depressão profunda. Ela tirou licença da escola e mal saía do quarto. Passava os dias olhando fotos de Gabriel, chorando e dormindo. Eu tentava ser forte por ela, mas por dentro estava despedaçado. Minha fé, que sempre foi minha âncora, estava abalada. Questionava Deus constantemente. Por que ele havia permitido isso? Por que havia levado meu filho e poupado o assassino? Semanas passaram e a raiva só crescia. Acompanhei cada passo do processo criminal. Rafael foi denunciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Seu advogado tentava amenizar a situação, alegando que era primário, estudante, vinha de família boa. Cada tentativa de defesa me deixava mais revoltado. E onde estava a defesa do meu Gabriel? Quem falaria por ele? Foi durante uma audiência, cerca de 2 meses após o acidente, que vi Rafael pela primeira vez. Ele estava sentado ao lado do advogado, magro, pálido, com olheiras profundas. Usava uma roupa social que parecia grande demais para ele, como se tivesse emagrecido muito. Quando nossos olhares se cruzaram por alguns segundos, vi algo nos olhos dele que me perturbou. Não era indiferença ou desprezo. Era uma dor profunda, um remorso que parecia estar consumindo-o por dentro. Mas minha raiva era maior que qualquer compaixão naquele momento. Saí dali determinado a fazer com que ele pagasse o máximo possível pelo que havia feito. Conversei com o promotor. Pressionei para que a acusação fosse a mais severa possível. Acompanhei cada detalhe do processo com sede de vingança. Durante esse período, nossa família desmoronou. Marina, nossa filha, morava em São Paulo e vinha nos visitar regularmente, tentando nos apoiar. Mas eu estava tão consumido pela raiva que mal conseguia ter conversas normais. Helena se afundava cada vez mais na depressão. Paramos de ir à igreja, paramos de orar em família. A casa que antes era cheia de vida e alegria se tornou um mausoléu de tristeza e amargura. Foi o pastor João quem finalmente me confrontou. Ele veio em casa uma tarde de terça-feira, sentou-se comigo na varanda e disse algo que me marcou profundamente. Carlos, eu entendo sua dor. Não posso nem imaginar o que é perder um filho dessa forma. Mas olhe o que a amargura está fazendo com você, com Helena, com sua família. Gabriel gostaria de ver vocês assim? Pastor, eu respondi com raiva, o senhor não entende. Aquele moleque assassinou meu filho. Ele estava bêbado, irresponsável, e agora meu Gabriel está morto por causa da irresponsabilidade dele. Como o senhor quer que eu me sinta? Carlos, ele disse com paciência, eu não estou pedindo para você fingir que está tudo bem. Estou dizendo que a raiva está matando você por dentro e não está trazendo Gabriel de volta. Pelo contrário, está afastando você das pessoas que ainda estão aqui e precisam de você. Suas palavras me incomodaram porque eram verdadeiras. Mas eu não estava pronto para ouvir. Não estava pronto para perdoar. Como se perdoa alguém que destruiu sua vida? Meses se passaram. O processo corria lentamente, como todos os processos no Brasil. Rafael foi condenado a 3 anos de prisão, mas por ser primário e estudante, cumpriria em regime semiaberto. Para mim era uma piada. 3 anos pela vida do meu filho. Como isso era justo? Helena piorava a cada dia. Ela havia perdido muito peso, quase não se alimentava. E eu comecei a temer que pudesse fazer algo contra si mesma. Foi quando decidi que precisávamos de ajuda profissional. Começamos terapia juntos e também separadamente. O psicólogo Dr. Fernando, um homem paciente e sábio, começou a me mostrar como a raiva estava destruindo, não apenas a mim, mas a todos ao meu redor. Carlos, ele disse durante uma sessão, a raiva é como um veneno que tomamos esperando que a outra pessoa morra. Você está se matando lentamente e Rafael nem sabe disso. Foi durante esse período de terapia que algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta. Era de Rafael. Minha primeira reação foi rasgar sem ler, mas algo me fez abrir. Senhor Carlos, a carta começava com uma caligrafia trêmula. Sei que o senhor deve me odiar, e tem todo o direito de fazê-lo.
Sei que nada que eu possa dizer ou fazer trará Gabriel de volta. Sei que cometi o pior erro da minha vida. Um erro que matou uma pessoa inocente e destruiu uma família. Não estou escrevendo para pedir perdão, porque sei que não mereço. Estou escrevendo porque não consigo mais viver comigo mesmo. Desde o acidente, não durmo direito. Não consigo me concentrar nos estudos. Não consigo olhar no espelho sem ver o rosto de Gabriel naqueles últimos segundos. Queria que o Senhor soubesse que Gabriel era uma pessoa especial. Durante os segundos antes da colisão, mesmo sabendo que ia morrer, ele tentou desviar para não me atingir. Mesmo nos últimos momentos de vida, ele tentou salvar o homem que o estava matando. Eu não mereço estar vivo. Deveria ter sido eu quem morreu naquele acidente. Gabriel tinha uma vida pela frente, uma família que o amava, uma noiva que o esperava. Eu estraguei tudo por causa da minha irresponsabilidade. Se existe uma forma de eu pagar por isso, estou disposto a fazer qualquer coisa. Se o Senhor quiser me ver sofrer, eu já sofro todos os dias. Se quiser que eu morra, eu às vezes desejo que isso aconteça. Peço apenas que não odeie a minha família. Meus pais são pessoas boas, que criaram um filho que os decepcionou profundamente. Eles também estão sofrendo muito com tudo isso. Com todo o remorso do mundo, Rafael Santos. Ler aquela carta foi como levar um soco no estômago. Por meses, eu havia criado uma imagem de Rafael como um monstro sem coração, alguém que havia matado meu filho e seguido a vida normalmente. Mas a carta revelava um jovem completamente destruído pela culpa, alguém que estava sofrendo quase tanto quanto nós. Ainda assim, minha primeira reação foi raiva. Como ele se atrevia a falar sobre o sofrimento dele quando meu filho estava morto? Como podia comparar seu remorso com nossa perda? Mas algo na carta continuava me incomodando. A parte sobre Gabriel, tentando desviar para salvar seu assassino. Isso soava exatamente como algo que meu filho faria. Gabriel sempre foi altruísta. Sempre colocava os outros em primeiro lugar. Mesmo morrendo, tentou salvar a vida de quem o estava matando. Levei a carta para o Dr. Fernando na sessão seguinte. "O que você sente ao ler isso?" ele perguntou. "Raiva", respondi imediatamente. "Raiva e confusão. Confusão por quê?" Porque não esperava que ele fosse humano, admiti com dificuldade. Era mais fácil odiá-lo quando ele era apenas um monstro na minha cabeça. Dr. Fernando assentiu. "E agora que você vê que ele também está sofrendo, como se sente?" Essa pergunta me atormentou por semanas. Porque a verdade é que, no fundo, eu senti uma pontada de compaixão por Rafael. E isso me deixava furioso comigo mesmo. Como podia sentir compaixão por quem havia matado meu filho? Foi Helena quem me deu a resposta sem perceber. Uma noite, ela estava olhando fotos antigas de Gabriel e comentou: "Você se lembra de quando ele tinha 16 anos e atropelou aquele cachorro sem querer? Ele chorou por 3 dias, disse que se sentia um assassino. Passou semanas visitando o cachorro no veterinário, até ter certeza de que ele ia ficar bem." Naquele momento, algo clicou na minha mente. Gabriel, com 16 anos, havia sofrido imensamente por ferir um animal acidentalmente. Como esse mesmo Gabriel reagiria se soubesse que alguém estava sofrendo tanto remorso por tê-lo matado? Conhecendo meu filho, sei exatamente o que ele faria. Tentaria consolar essa pessoa. Essa revelação me perturbou profundamente. Será que minha sede de vingança estava desonrando a memória do meu próprio filho? Comecei a orar novamente. Não orações de raiva ou questionamento como fazia antes, mas orações pedindo orientação. "Senhor", eu dizia, "não sei como proceder, não sei como perdoar, mas se for da sua vontade, me mostre o caminho." A resposta veio de uma forma inesperada. Durante um culto na igreja, o primeiro ao qual eu compareci em meses, o pastor João pregou sobre José do Egito e como ele perdoou os irmãos que o haviam vendido como escravo. "O perdão", ele disse, "não é um sentimento, é uma decisão." José decidiu perdoar mesmo quando ainda devia sentir dor. E foi através dessa decisão que Deus pôde operar uma restauração completa. Naquela noite, conversei longamente com Helena sobre a carta de Rafael. Para minha surpresa, ela havia lido quando a deixei sobre a mesa. "Carlos", ela disse com os olhos inchados de tanto chorar, "eu sei que pode parecer loucura, mas eu não consigo odiar aquele menino. Ele cometeu um erro terrível, mas é um erro que qualquer jovem poderia cometer. E ele está claramente destruído por isso." "Você está dizendo que devemos perdoá-lo?" "Estou dizendo que talvez devêssemos pensar no que Gabriel faria no nosso lugar." Passamos várias noites conversando sobre isso. Lemos e relemos a carta de Rafael.
Conversamos com Marina, que, surpreendentemente, apoiou a ideia de pelo menos tentarmos conhecer melhor a situação. Pai, ela disse, vocês estão morrendo de ódio. Se há uma chance de encontrar paz através do perdão, por que não tentar? A decisão mais difícil da minha vida foi feita numa quinta-feira pela manhã, exatamente 1 ano após a morte de Gabriel. Peguei o telefone e liguei para o presídio, onde Rafael cumpria sua pena. Queria visitá-lo. O processo para conseguir a autorização demorou algumas semanas. Durante esse tempo, voltei a ler a Bíblia com frequência, especialmente as passagens sobre perdão. Perdoai e sereis perdoados. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. As palavras de Jesus ecoavam na minha mente constantemente. O dia da visita chegou. Era uma manhã fria de maio. Helena decidiu ir comigo, apesar dos protestos de Marina e dos meus próprios receios. Chegamos ao presídio e passamos por todos os procedimentos de segurança. Meu coração batia tão forte que eu achava que todos ao redor podiam ouvi-lo. Rafael entrou na sala de visitas e mal conseguiu levantar os olhos para nos encarar. Ele estava muito mais magro que na audiência, pálido, com olheiras profundas. Quando finalmente nos olhou, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Senhor Carlos, senhora Helena, ele sussurrou. Eu não esperava... Por que vocês vieram aqui? Durante alguns segundos ninguém disse nada. O peso do momento era quase insuportável. Finalmente eu falei, Rafael, viemos aqui porque recebemos sua carta e porque precisamos conversar. Nos próximos 60 minutos, Rafael contou sua versão do acidente. Ele tinha bebido na festa de formatura de um amigo, sabia que não deveria dirigir, mas estava atrasado para chegar em casa. Seus pais haviam estabelecido um horário e ele não queria decepcioná-los chegando tarde. A ironia da situação não passou despercebida. Tentando evitar decepcionar os pais, ele cometeu o ato que mais os decepcionaria na vida inteira. Ele falou sobre os últimos momentos antes da colisão. Disse que viu Gabriel tentando desviar, que por uma fração de segundo seus olhos se encontraram, e que nunca esqueceria a expressão no rosto do meu filho. Não era de raiva, ele disse com a voz embargada, era de tristeza, como se ele soubesse que ia morrer e estivesse triste por mim, não por ele. Helena chorou durante quase toda a conversa, não de raiva, mas de uma compaixão que eu não esperava dela. Ao final da visita, ela fez algo que me surpreendeu completamente. Estendeu a mão para Rafael e disse, nós perdoamos você, filho. A palavra filho ecoou pela sala como um trovão. Rafael desabou em lágrimas, um choro profundo e liberador que parecia vir de muito tempo contido. Eu não mereço o perdão de vocês, ele soluçou, mas prometo que vou honrar a memória de Gabriel pelo resto da minha vida. Saímos dali transformados. Não completamente curados, a dor da perda nunca vai embora completamente, mas libertos. Libertos da raiva que estava nos matando por dentro. Libertos do ódio que estava destruindo nossa família. Nos meses seguintes, visitamos Rafael regularmente. Descobrimos que ele era estudante de psicologia, vinha de uma família humilde, mas estruturada, e que o acidente havia mudado completamente os rumos da sua vida. Ele havia decidido se especializar em dependência química e trabalhar com prevenção de acidentes de trânsito. Quero passar o resto da minha vida tentando evitar que outros jovens cometam o mesmo erro que eu cometi. Ele nos disse numa das visitas. Quero que a morte de Gabriel tenha algum propósito. Quando Rafael foi libertado, após cumprir 2 anos da pena, Helena e eu o recebemos na nossa casa. Sim, você ouviu bem. Recebemos em nossa casa o jovem que havia matado nosso filho. A reação das pessoas foi mista. Alguns entenderam, outros acharam que tínhamos enlouquecido. Mas nós sabíamos que era o que Gabriel gostaria que fizéssemos. Rafael se tornou como um filho para nós. Não no sentido de substituir Gabriel. Ninguém jamais poderia fazer isso. Mas como alguém que precisava de amor e orientação e que nós podíamos ajudar. Ele terminou a faculdade, se especializou em dependência química como havia planejado, e hoje coordena um programa de prevenção de acidentes de trânsito em escolas. Há 2 anos, Rafael se casou. Pediu minha bênção antes de pedir a namorada, em casamento. Helena e eu fomos padrinhos do casamento. Quando o pastor perguntou se havia alguém que se opunha à união, olhei ao redor e pensei em como a vida é misteriosa. Ali estava eu, abençoando o casamento do homem que havia matado meu filho. O primeiro filho de Rafael nasceu no mês passado. Eles o chamaram de Gabriel Eduardo. Gabriel em homenagem ao meu filho, Eduardo em homenagem a mim.
Quando segurei aquele bebê no colo, senti uma mistura de emoções indescritível. Era como se a vida estivesse criando algo novo e belo a partir de uma tragédia devastadora. Helena voltou a dar aulas e está mais feliz do que esteve em anos. Ela diz que encontrou um novo propósito. Além de ensinar as crianças, ela fala com os pais sobre a importância de educar os filhos sobre responsabilidade e consequências. Marina, nossa filha, se orgulha de como lidamos com tudo e sempre diz que Gabriel ficaria orgulhoso de nós. Mas a transformação mais profunda aconteceu na minha fé. Antes da tragédia, eu tinha uma fé teórica, baseada em conhecimento bíblico e tradição familiar. Hoje, tenho uma fé prática, testada na dor e refinada no perdão. Aprendi que Deus não causa tragédias, mas pode usar até mesmo as tragédias para trazer redenção e crescimento. O perdão que oferecemos a Rafael não foi apenas um presente para ele, foi principalmente um presente para nós mesmos. Porque o perdão não liberta o ofensor, liberta quem perdoa. Enquanto eu carregava ódio no coração, era eu quem estava preso. Rafael estava preso fisicamente, mas eu estava preso emocionalmente. O perdão abriu as duas prisões. Muitas pessoas me perguntam como consegui perdoar alguém que matou meu filho. A resposta não é simples, mas posso tentar explicar. Primeiro, percebi que o ódio não traria Gabriel de volta, mas poderia destruir o que restava da minha família. Segundo, reconheci que Rafael não era um monstro, mas um jovem que cometeu um erro terrível, com consequências irreversíveis. Terceiro, entendi que Gabriel, conhecendo seu coração generoso, gostaria que eu perdoasse. Mas talvez o mais importante, compreendi que todos nós somos pecadores carentes da graça de Deus. Se Deus pode perdoar meus pecados, quem sou eu para negar perdão a alguém? Se Cristo morreu na cruz pedindo perdão para seus assassinos, como posso me recusar a perdoar quem matou meu filho? Isso não significa que o perdão foi fácil ou instantâneo. Foi um processo longo e doloroso. Houve dias em que acordei com raiva novamente. Houve momentos em que questionei se estava fazendo a coisa certa. Mas a cada dia que escolhia perdoar novamente, a cada visita ao presídio, a cada conversa com Rafael, o peso do ódio diminuía um pouco mais. Hoje, 7 anos após o acidente, posso dizer que Rafael se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida. Não porque esqueci o que aconteceu, mas porque escolhi transformar a tragédia em redenção. Gabriel continua sendo meu filho amado e sempre será. Mas Rafael também se tornou meu filho, um filho que ganhei através da dor mais profunda que já senti. A lição mais importante que aprendi é que o perdão não é sobre o que a outra pessoa merece, é sobre o que você merece. Você merece ser livre da amargura. Você merece viver sem carregar o peso do ódio. Você merece encontrar paz mesmo na dor. Quando conto essa história, sempre termino com um apelo. Se você está carregando mágoa, ressentimento ou ódio no coração, considere o perdão. Não pela pessoa que te machucou, mas por você mesmo. O perdão é o maior presente que você pode se dar. Gabriel partiu, mas seu legado continua. Através de Rafael, centenas de jovens já ouviram palestras sobre os perigos do álcool e direção. Através da nossa história, dezenas de famílias encontraram forças para perdoar. Através do nosso exemplo, outras pessoas descobriram que é possível encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. Não estou dizendo que perdoar é fácil. Estou dizendo que é possível. Não estou dizendo que a dor vai embora completamente. Estou dizendo que ela pode ser transformada em algo construtivo. Não estou dizendo que você deve esquecer o que aconteceu. Estou dizendo que você pode escolher o que fazer com a memória. O perdão verdadeiro não minimiza o mal que foi feito. Não justifica o erro cometido. Não elimina as consequências. O que o perdão faz é liberar você da prisão do ódio e abrir a possibilidade de que algo bom possa nascer do que foi ruim. Há uma frase que li recentemente e que resume bem minha jornada. O perdão não muda o passado, mas amplia o futuro. Meu passado sempre incluirá a tragédia da morte de Gabriel. Mas meu futuro foi ampliado pelo perdão. Inclui agora Rafael, sua esposa, seu filho. Inclui as vidas que são impactadas pelas palestras dele. Inclui as famílias que encontram esperança na nossa história. Se você está passando por uma situação similar, se alguém machucou você profundamente, se você está lutando com sentimentos de raiva e vingança, quero que saiba. Há um caminho melhor. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que leva à liberdade. O perdão não é um sentimento que você espera chegar. É uma decisão que você toma todos os dias,
às vezes várias vezes por dia, até que se torne natural. É um músculo que você fortalece com o exercício. É uma semente que você planta e rega com lágrimas, mas que pode produzir frutos que você nunca imaginou possíveis. Minha oração é que minha história possa inspirar alguém a dar o primeiro passo em direção ao perdão, que possa mostrar que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mesmo quando parece impossível, o amor pode vencer o ódio, a compaixão pode vencer a vingança, a redenção pode vencer a destruição. Gabriel não está mais conosco fisicamente, mas seu espírito de amor e generosidade continua vivo. Através de Rafael, através da nossa família restaurada, através de cada pessoa que ouve nossa história e decide perdoar em vez de odiar. Esta é a minha história. Esta é a nossa história. E pode ser o início da sua história de libertação através do perdão.